Vamos continuar com a negação de sentenças. Vamos falar agora da negação da condicional e depois bicondicional de junção exclusiva. Aí finalizaremos esse assunto que é importantíssimo para a prova de concurso. É muito comum em prova questões sobre negação de sentença. Vamos ver como é que ocorre a negação da afirmação condicional. A afirmação condicional já vimos que é uma sentença do tipo: se A, então B. Na forma da lógica matemática, a sentença é A, então B. A negação dessa sentença é feita, primeiro, retira-se o se e o então e troca-se pelo conectivo e. E nega apenas a segunda. O B será escrito negando, não B. A permanece. Então a negação da sentença se A, então B é feita dizendo A e não B. Você escreve A e não B. Está aí negado. Vamos provar? Isso se prova pela tabela verdade. A, B, A, então B é a primeira tabela. A segunda, A, não B, A e não B. Então, o que eu tenho que provar é que esta sentença tem tabela exatamente oposta a esta, significa a negação. Vamos ver? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos abrir aí, ficar melhor para você visualizar. Vamos ver aí. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Em seguida, o então é falso quando temos V seguido de F, falso. Os demais casos são verdadeiros. Vamos tirar aqui esse para facilitar. Então, os demais casos verdadeiros. Então, temos aqui agora, esse é o resultado da primeira sentença. Agora vamos para o resultado da segunda sentença. A continua, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A negação de B, pega a sentença B, que é VF, VF, mude FV, FV. E daí temos o conectivo E. Isso é verdadeiro quando as duas sentenças são verdadeiras, ó, verdadeiro. Os demais casos são falsos. Então, observe que as tabelas são exatamente opostas. O resultado da primeira é V, F, V, V. A segunda é F, V, F, V, que é exatamente o oposto. Logo, uma sentença nega a outra. Bom, hora de treinar. Claro, primeiro, né, memorizar essas sentenças e agora o treino justamente vai fazer com que você fixe essas ideias. Como é que isso é aplicado em prova? Eu peguei questões aqui de provas da Polícia Federal. Olha só o que diz aqui. Não fui eu que criei esses textos, estão nas provas aí que foram citadas para policial federal. Olha só, se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de drogas. Bom, como é que eu nego essa sentença? Essa sentença tem o se, que representa um condicional. Implícito, onde está a vírgula, temos então o então. Ela pode ser escrita assim: se eu fosse traficante, então estaria levando uma grande quantidade de drogas. Como é que eu nego essa sentença? Disse a vocês antes, retire o se, porque não vai ser condicional a negação. Retire o então. A negação vai ser uma conjunção formada pelo e nega só a segunda. Reescreva a primeira sentença. Eu, só que afirmando, eu sou traficante e estaria levando, aí você tem que negar, não estou levando, não estou levando uma grande quantidade de droga. Vamos colocar aí representando grande quantidade de droga, reticência, para não ter que escrever isso tudo. Então está negado. Como é que eu nego o se então? Troque pelo e negue apenas a segunda sentença. Então transformamos uma condicional em uma conjunção. É assim que é feita a negação da sentença condicional. Bom, o próximo. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, então, do mesmo jeito, não seria usuário. Do mesmo jeito, ó, se e o então. Elimine a condicional, troque pela conjunção formada pelo eu. Eu estou levando uma grande quantidade
quantidade, e não seria, tem que ser negado. Negar a sentença que já tem o não é retirar. E sou usuário. Você transforma tudo em uma afirmação. Antes era uma condicional, agora é uma afirmação. É importante mudar o tempo verbal para que possa ter aí uma conjunção e as sentenças sejam afirmativas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, a negação do se então se faz com o e negando a segunda. A negação da segunda foi feita retirando a partícula, a palavra não. Vamos para o próximo exemplo. Se a conclusão é falsa, então o argumento não é válido. Do mesmo jeito está implícito a palavra então. Como é que eu nego? Você já sabe, ó, preencha aí. Para o vídeo, faz isto, ó. Bom, aqui eu vou continuar. Se a conclusão é falsa, então o argumento não é válido. Você escreve a conclusão é falsa. Lembre-se, não muda a primeira sentença, só transforma em afirmação, não condicional. E, agora o conectivo muda para e, que é a conjunção. O argumento não é válido, retire o não, para negar. O argumento é válido. Está aí feita a negação. Vamos para o próximo. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão é verdadeira, então, olha, está implícito sempre, né? Sempre que aparecer o se e a vírgula, é o então. E se não tiver o se, só tiver a vírgula, aí passa a ser o e. Se não tivesse o se, seria a conclusão é verdadeira e o argumento é válido. Agora, como tem o se, significa que no local da vírgula está implícita a palavra então. Continuando, vamos negar. A conclusão é verdadeira e o argumento, temos que negar, argumento não, estou negando, ó, não é válido. O e o não compõem a negação dessa sentença. Vamos continuar? Estamos indo bem. Não esqueça, é necessário refazer tudo que foi feito desde a primeira aula. Garanto a você. Se você pegar o material, fazer o download, imprimir uma cópia, 2 cópias, 3 cópias, refaz. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pronto. Vai dominar este conteúdo, vai conseguir fazer facilmente as questões, vai memorizar todas essas regrinhas. Não são tantas assim, tá? Por exemplo, no português, só o que deve ter umas 20, né, situações. A crase tem umas 9, caso eu não sou lá tão bom em português, mas deve ter umas 9 casos de exceções. Aqui não chega a tanto, tá? Não chega a tanto. São poucas regras e você memorizando, você domina a lógica matemática e garante, às vezes, 10 pontos na prova, 5, 10 questões de prova, ou até mais. Vamos então, se fosse transformado em autarquia federal, o Departamento de Polícia Federal passaria a integrar a administração indireta da União. Temos o se, temos o implícito, o então, no local da vírgula, e vamos transformar isso aqui em uma conjunção, afirmando, se fosse transformado, aí você coloca que foi transformado, em autarquia federal, e o Departamento de Polícia Federal passaria, e o Departamento não. E o Departamento de Polícia Federal não passou a integrar, eu vou colocar reticências, você já sabe, integrar a administração indireta da União. Bom, então a transformação é feita tirando o se, o então, mude para o e negue a segunda sentença. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Temos mais a fazer nessa aula. A negação da disjunção e a negação disjunção exclusiva, que já vimos a inclusiva antes, e a negação da bicondicional. Como se nega a disjunção exclusiva?
primeiro temos que lembrar que a disjunção exclusiva é a sentença ou A ou B. E a negação disto é feito trocando só o conectivo. É A, se, somente, se B. Não nega as sentenças. Ou seja, se eu tenho uma sentença ou A ou B na linguagem da lógica, a negação é feita A, se, somente se, B. É assim que nega a sentença. Já a bicondicional, isso aqui é recíproco. Se eu tenho uma bicondicional, A, se, somente se B, A, se, somente se B, a negação é feita. Você vai negar essa sentença fazendo simplesmente a troca. Ou A ou B. É recíproco. Ou A ou B. Então, se somente se, nega com ou iniciando a frase. Ou iniciando a frase, nega com se somente se. Para provar, basta fazer as tabelas verdade, que você vai ver que está totalmente correto isso aqui. Podemos? Vamos ver então? Vamos ver a aplicação disto nos textos. Chove se somente se faz frio. Como é que eu nego chove se somente se faz frio? Troque apenas o conectivo. Ou chove, ou faz frio. Basta isto. Não deve negar as sentenças, tá bom? Então, se chove, faz frio. Vamos colocar aqui a tabela. Vamos fazer, ó, chove, se somente se, faz frio. Vamos anotar assim, ó. Então vamos começar a tabela com chove, faz frio e depois chove, se somente se, faz frio. Vamos fazer a tabela para provar que é. Então verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Bom, se somente se só é verdadeiro quando são iguais, ó, nesses dois casos. Os segundo e o terceiro são falsos. Agora, se eu fizer ou chove ou faz frio, chove, faz frio, agora vamos fazer ou chove ou faz frio. Então, já sabe, VF, 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 o ou seguido de ou só é verdadeiro quando apenas uma é verdadeira, caso contrário, falso. Observe que essa situação é totalmente contrária a esta, uma sentença é a negação da outra. Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Muito bem, muito bem. Com certeza você conseguiu acompanhar aí o que está sendo feito. Vamos ver a nossa próxima sentença? Os juros são altos se somente se a inflação é baixa. Então já sabe, se somente se deve ser retirado, ó. E você vai escrever ou os juros são altos ou a inflação é baixa. Está aí negado. Troca-se o se somente se pelo ou iniciando a frase. Não esqueça, ó. Pronto? Então vamos adiante. Ou chove ou faz frio. Já sabe, se temos ou iniciando a frase, a negação é chove se somente se faz frio. Já os juros são altos ou a inflação é baixa, do mesmo jeito, ó, ou, retira o ou iniciando a frase, e aí teremos os juros são altos se e somente se a inflação é baixa. Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Então, vimos todos os casos de negação de sentenças. E troque por ou e negue as duas. Ou troque por e negue as duas. Então, troque por e negue a segunda. Ou iniciando a frase, troque por se somente se. Se somente se, negue colocando ou iniciando a frase. Então, são essas 5 situações que representam a negação dos conectivos lógicos. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, vamos ficar por aqui. No próximo encontro, continuaremos
falando de lógica matemática, que é um conteúdo que faz parte do raciocínio lógico. Quando encerrarmos, aí veremos conteúdos que são de matemática, que estão também dentro do chamado raciocínio lógico, que é a análise combinatória, a probabilidade, a teoria de conjuntos. Problemas matriciais, problemas sequenciais. Até o nosso próximo encontro.